E nós continuamos conversando a respeito do eu, mergulhando dentro de nós e realizando aquilo que é o grande mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ti mesmo sabemos que somos nós. E se somos nós, é o meu eu, é o seu eu. Veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga. A grande notícia para cada um de nós é justamente essa. Precisamos nos relacionar interiormente para descobrirmos então toda a beleza que trazemos em nós e restaurarmos e organizarmos aquilo que precisamos organizar. Quero dizer a você a respeito do fantasma do eu. E esse é o tema dessa nossa conversa: os fantasmas do eu. Os fantasmas do eu nada mais são que os fantasmas do passado que nos atormentam e muitas vezes sussurram ou até gritam no nosso interior, ou seja, no interior da pessoa. Então, por exemplo, a bicicleta que nunca se pôde comprar, o dinheiro sempre tão difícil, a vergonha e o constrangimento que isso causou, isso tudo deixou uma marca que sussurra no nosso interior e que muitas vezes, através de uma pequena frase que vira e mexe, está vindo à nossa mente, dizendo: não é o suficiente, não é o bastante. Então você precisa trabalhar mais, você precisa fazer mais, não é o suficiente, porque no passado nós não tínhamos o suficiente, ou os nossos pais não tinham para nos dar o suficiente para que nós pudéssemos comprar a bicicleta ou aquele brinquedo que você tanto queria. Então ficou gravado no nosso inconsciente isso, não é o suficiente. Então essa voz, ela vem para o nosso consciente. A gente vai se deparar diante de uma situação, vem aquela voz junto. É só você analisar que você vai perceber. Só que a voz vem de diversas maneiras, assim, cada um vem de uma maneira, mas aqui é como um exemplo para você. A voz vem dizendo: não é o bastante, mas eu tenho um patrimônio de 2 milhões de reais. Não é o bastante, não é o bastante, nunca será o bastante, porque você traz com você o reflexo daquilo que aconteceu no seu passado. Agora, a partir do momento que isso é colocado à luz, a partir do momento que você traz isso à consciência, você passa a se relacionar com isso de forma lateral e não por detrás, então você acaba eliminando essa voz. Ela vai diminuindo a sua força, ela vai diminuindo até que você passa a substituí-la com uma outra frase: é o bastante, e não mais aquela frase: não é o suficiente. Então eu quero dizer que essa voz, ela vem muitas vezes trabalhando no nosso pensamento, nas situações da nossa vida, e nós não percebemos. Outra pessoa, por exemplo, no passado, ela era censurada por cada centavo que ela gastava junto com a sua família. Então os pais eram muito assim radicais, então cada centavo que ela gastava a mais, os pais pegavam no pé, brigavam, não é? Importunava ela. E aí passa o tempo, ela se casa e depois, no seu casamento, ela passa a ter a mesma relação com os seus filhos. Ela não pode ver o dinheiro sendo gasto, que aquilo incomoda ela. E ela não sabe por quê, mas por quê? Ela pergunta muitas vezes: por que eu me incomodo tanto quando o dinheiro é gasto? Só que ela não sabe que é o passado dela. Ou se ela sabe, aquela voz ela ainda não identificou, porque ela não conhecia o seu interior. Mas agora ela começa a identificar. Agora ela passa a tomar conhecimento. Então ela percebe a voz falando com ela. Aí ela fala: ah, aí está ela. Ela é a responsável em fazer com que eu tenha essa atitude na minha família, de ter esse apego e me incomodar tanto quando alguém gasta dinheiro. Então veja bem, esses fantasmas gritam na nossa mente, dizendo
Dinheiro tem que ser poupado. Dinheiro não pode ser gasto. Então, quando você identifica essa situação, lembra do passado, aquilo volta novamente para pertinho de você. Então você passa a relacionar com isso diretamente. Isso traz em você a libertação e a cura. É claro, você pede ao Espírito Santo, Senhor Jesus, queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa trabalhar fortemente no meio de nós e vir trazendo à luz toda essa situação do passado, o meu pai, a minha mãe, tudo que aconteceu. Com que frequência, eu pergunto a você, com que frequência você ouve a voz da sua mãe falando com você? A voz do seu pai falando com você? Com que frequência? Com que duração isso vem? Pense, reflita, para que você possa então depois apresentar isso ao Senhor. Senhor, eu ouço essa voz da minha mãe, eu me lembro da minha mãe falando isso para mim, Senhor, e sempre que eu me deparo diante dessa situação, essa lembrança me vem na mente, Senhor. Trabalha com a Tua graça nessa área, elimina isso lá do meu inconsciente, abre essa gaveta, Jesus, limpa essa área da minha vida. Meu amigo, minha amiga, a falta de comunicação e os maus entendidos podem ser aconselhados por 100 anos, sem nunca haver progresso. É isso mesmo. Até é importante e oportuno, não é, esse momento de silêncio que o nosso sonoplasta deixou para nós, para que a gente possa refletir assim e pensar. Veja bem, a falta de comunicação e os maus entendidos podem ser aconselhados por 100 anos, sem nunca haver progresso. Primeiro, o que tem que acontecer? Os fantasmas devem ser silenciados. Eles devem sair de trás dos bastidores e serem encarados frente a frente. Senhor Jesus, queremos Te apresentar todo esse momento, Senhor. Queremos Te apresentar o nosso eu, o nosso passado, para que Tu venhas trabalhando em nós a partir disso e que nós possamos cada vez mais nos abrir a essa dimensão e conhecendo então, lado a lado, essas vozes que falam com a gente possa, Senhor Jesus, sempre estar Te apresentando para que o Senhor venha trabalhar e nos curando. E meu amigo, com certeza, você não será mais a mesma pessoa, não tem como. Você passará a ter novas situações em que você vai se deliciar com a sua postura, com a sua maneira de relacionar. As pessoas vão começar a mudar, Você estará avaliando passo a passo da sua vida e com certeza maravilhas acontecerão. Eu quero convidar você a refletir, continuar nesse trabalho de reflexão, de escrita. Vá escrevendo, vá conversando consigo mesmo, vá se conhecendo e apresentando isso a Deus. E logo estaremos voltando para o nosso último momento de reflexão dessa primeira etapa do conhecer o eu e da cura interior que Deus quer realizar em cada um de nós. Que assim seja.